A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Davi. Meu nome é Radassa. E hoje estamos para mais uma lição da EBD. Qual lição, Radassa? Lição de número 12. Temos uma missão no mundo. E estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que se encontra em Cariacica, em Espírito Santo, que fica no Brasil. E não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever e interagir no chat. Então pegue sua Bíblia e pegue a sua revista. E onde... Foi. E antes de começar a aula, temos que orar. Então vamos orar. Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe essa aula, que cada assunto, Pai, toque no coração e entre no coração de cada adolescente. Pai, abençoe os professores, abençoe cada aluno ministrado. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Lucas e eu vim aqui fazer a leitura bíblica que se encontra em Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E foi isso, tchau! A paz do Senhor, adolescentes! Eu me chamo Larissa, sou professora aqui da classe dos adolescentes e hoje nós vamos dar aula com convidados super especiais. Se apresentem aí, gente! A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Vitória e eu também sou professora aqui da classe dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago e hoje também sou o professor de vocês. E a paz, adolescentes, meu nome é Otávio e hoje eu também sou professor de vocês. E vamos para a nossa aula? Eita, glória! Vamos! Antes da gente começar, eu quero falar um desafio que nós vamos ter nessa aula. Então fica ligado aí, ó. O desafio vai ser um mapa mental. Minha missão no mundo. Fica ligado. Eita. Então vocês vão ter que fazer um mapa mental. No centro vai ter que ter essa frase, minha missão no mundo. E durante essa aula, vocês vão precisar pegar vários pontos importantes que nós falamos aqui e criar esse mapa mental bem bonito, bem elaborado, postar no grupo ao final da aula e vai ter um prêmiozinho, né? Tem que desenvolver a sua missão. Você tem que descobrir qual é a sua missão. Vai ter um prêmiozinho para todo mundo que fizer o mapa mental, mas para aquela pessoa que tiver o mapa mais caprichado, mais bonito, vai ganhar um açaí. Vai ganhar um açaí? Olha só. Um litro. Uhul! Nossa! Vale. Então, quem tiver o mapa mental Mas mais caprichado, é Sim. bonitinho, né? E quando você terminar de fazer, posta lá no Instagram e marca a nossa igreja pra gente Isso aí, ver estaremos lá conectados, hein? Isso aí. Então, o título da nossa lição de hoje é Temos uma missão no mundo. Nós sabemos, né, que todos nós temos propósitos de vida, nós temos metas, nós temos... Não estamos aqui. Nós temos sonhos, mas existe uma missão para aqueles que são servos de Cristo. Otávio, Aleluia. que missão é essa? A nossa missão é pregar o evangelho para toda criatura, para todas as pessoas do mundo. Não é, Isso Thiago? aí, Otávio. Precisamos, né? Nós somos comissionados para isso. Pois é. E, Tiago, a gente tem essa missão e a gente precisa entender melhor sobre essa missão. O que Jesus queria dizer quando ele falou o versículo, né, que nós lemos aí no nosso texto do dia? Qual o versículo? Marcos capítulo 16. Põe aí pra gente, editor. E aí, adolescentes, leram aí o nosso versículo base? Então, o que estava acontecendo neste momento desse versículo aí? Jesus havia morrido, ressuscitado. Agora ele encontra os seus discípulos e ele dá um ultimato aos seus discípulos. Olha, eu vou para o Pai, mas vocês precisam continuar a obra que eu iniciei. Jesus teve um ministério de 3 anos. E Jesus começa a pregar o evangelho do Cristo, do reino, do arrependimento, e ele fala com seus discípulos, olha, agora vocês têm que ir pregar esse evangelho, não apenas para vocês, para os irmãos de vocês, mas vocês precisam de ir além das fronteiras. Espalhar essa mensagem. Essa mensagem não é única e exclusivamente de vocês. Sim. Essa mensagem precisa de chegar do outro lado. Que outro lado? Do outro lado do muro? Também. Mas precisa de acompanhar e de chegar até os confins da terra. Então ele fala assim, ó, ide. Essa palavra ide, ela tem um peso. Ela é uma imposição. Ela não é simplesmente... vai se você quiser.
É uma ordenância. Quando Jesus ordena, ele de fato é uma ordem. Sim. Então nós somos ordenados a ir pregar esse evangelho. Sim. Evangelho esse que salva, evangelho esse que cura, que liberta e leva para o céu. E o interessante também é que essa palavra, ide, no grego, na verdade ela não é nesse tempo verbal. Ela é como se fosse indo. Então, quando Jesus fala, né, ide por todo mundo, não é simplesmente você sair de um lugar e ir para outro lugar. Não é só isso. Mas é em todos os lugares que você for, E a todo você tempo. precisa Exatamente. testemunhar. Ela não é uma de palavra tempo. que ficou há 2000 anos atrás. Sim. Ela é uma palavra que ela continua com o mesmo propósito, de ir, de indo, de continuar fazendo. O evangelho de Cristo não é Eu fiz eu já fui. Já fui uma visitei, vez, já né? preguei. 2 pessoas aceitaram Jesus, já fiz minha parte. Não é isso. É continuamente. Exatamente. Assim como nós aqui na igreja vivemos um evangelismo bacana, você que ainda não viu, procure aí nas redes sociais da Marcos do Evangelho, que você vai ver o que nós fazemos aí sobre missões, né? Sobre evangelismo. A gente faz isso sempre. Porque nós entendemos que isso só vai parar quando a igreja for embora. Quando a igreja subir, acaba essa missão nossa. E o interessante também é de falar pra pregar pra todos. Que Isso aí. não fala pra fazer pra preferência. Só pra um rico aqui, não. Um vizinho amigo. Fala pra qualquer um. Que é igual no evangelismo. A gente prega pra todos. Sendo até um mendigo pra um bilionário. Temos que pregar pra todo mundo. Não Isso aí, podemos fazer diferença. O evangelho não faz associação de pessoas, né? É, a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da graça de Deus e da glória de Deus. Ó, e você que é adolescente, eu já falei isso várias vezes, tá, Larissa? E meninos, eu falo isso sempre. Porque os adolescentes, eles estão naquela fase de descoberta, de entender qual é o papel dele nessa missão. Então, olha só, você adolescente, não é por acaso que você nasceu, não é por acaso que você está nos ouvindo. Você tem uma missão. Deus te chamou, Deus te comissionou. E Ele tem dado a você todas as ferramentas necessárias para isso. É óbvio que você precisa de exercitar. Então você precisa de ler a Bíblia, de oração, você precisa de estar junto com os meninos e com as meninas que fazem missão na igreja. Aqui na igreja nós temos um núcleo de missões. Sim. Então esse núcleo de missões, esses meninos são treinados, meninos da sua idade que estão nos ouvindo. De 12, de 10, de 15 anos. Então, vem pra cá, vem fazer parte dessa grande comissão. E Vitória, a gente tem uma responsabilidade, né, de cumprir Nós essa missão. temos, exatamente. É uma coisa que eu ia falar ligado com o que todo mundo já falou aqui, é que tem muita gente que pensa que pregar o evangelho é simplesmente ir lá, pegar o microfone e falar para, sei lá, uma multidão, ou sair daqui do Brasil e ir para outro país. Não, não é só isso. Pregar o evangelho não tá focado só nisso. O ID que vocês falaram não é só esse de sair daqui, ir lá em outro país, falei de Jesus e voltei para minha casa. Não. Enquanto esse tempo não chega, a gente precisa pregar o evangelho exatamente indo na sua escola. Será que o seu comportamento ele fala de Jesus? Será que você em silêncio consegue passar a mensagem da cruz? Será que aquilo que você fala, aquilo que você posta nas suas redes sociais, aquilo que você faz, a importância que você dá às coisas da igreja, será que isso tudo realmente fala de Jesus para as pessoas? Quando São as os pessoas... frutos, né? Exatamente. As pessoas precisam olhar pra gente e falar, a Vitória realmente tem algo diferente nela. Você percebe pelo comportamento, pela maneira de viver. E aí você pode se perguntar, Vitória, mas é errado eu pensar que falar de Jesus é ir para outro país, é eu sair da minha casa e pregar em algum outro lugar. não é errado. E agora a gente vai falar sobre essas outras formas de pregar o evangelho, esses evangelismos que nós temos, e você vai entender tudinho. Olá, galera! Meu nome é Daniel. E o meu é Isabela. Hoje vamos descobrir juntos o que é evangelismo pessoal, missões transculturais e como fazer missões urbanas. Vocês estão preparados? Bora lá, Isabela. Bora. Ai, Daniel, não sei o que eu faço, eu tô muito preocupada. Eu não estudei pra prova, não fiz o trabalho que é pra entregar hoje. Lá em casa tá uma bagunça, ai, eu não sei o que eu faço. Mas olha, você não precisa ter ansiedade com essas coisas, porque Jesus levou o peso de todos os nossos pecados e nossos medos. Então você não precisa ficar assim.
verdade. Só de lembrar disso já dá uma paz no coração. Evangelismo pessoal é quando você fala do amor de Jesus para as outras pessoas. Pode ser para um amigo, alguém da sua família, um vizinho ou até mesmo para alguém que você acabou de conhecer. Você não precisa falar palavras difíceis ou ter um discurso muito complicado. Você pode simplesmente falar o que Jesus faz pelas outras pessoas. Primeiro, você pode contar um testemunho de como Deus te ajudou em um momento difícil. Segundo, você pode convidar um amigo para o culto ou em algum evento da igreja. E terceiro, você também pode enviar o link do EBD para alguém. E você, já enviou o link da sua EBD? Você já enviou, cara? Tá vendo como é fácil? A missão começa com o coração disposto. Agora, imagina levar a palavra e o amor de Jesus para pessoas de outras culturas e de outros países. Isso são missões transculturais. Para isso, os missionários precisam de aprender novas línguas e costumes para se conectar com as pessoas. Eles ensinam o evangelho e ajudam em necessidades como alimentação e educação. Por exemplo, há missionários que vivem na África, no Oriente Médio e até em tribos indígenas aqui do Brasil. Eles são como embaixadores de Jesus do mundo todo. E agora nós vamos falar das missões urbanas. Isso significa levar a mensagem de Jesus para os lugares onde a gente mora, como nas cidades e em vários outros lugares. Igual os evangelismos que a gente faz aqui na igreja. Isso pode ser nos bairros, nas escolas ou até mesmo nas praças, com apresentações de teatro e música. Agora, você sabia que as cidades também são um campo missionário? Isso porque tem muitas e muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus nos lugares onde a gente mora. Evangelismo pessoal, missões transculturais e missões urbanas. São 3 formas de você evangelizar de jeitos diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Falar do amor de Jesus para todos. Que incrível, né? Que tal começar a sua missão hoje? Então faça diferença em qualquer lugar que você estiver. E aí, você gostou? Escreve aqui nos comentários no chat como que você quer participar dessa missão. Então, até a próxima. Tchau! Bom, agora vocês já viram que existem diversas formas de evangelismo e uma coisa que eu quero trazer aí pra vocês e vocês não podem esquecer é que a idade, o tempo que você tem de igreja, o seu temperamento, ele não pode ser uma barreira, ele não pode ser um impedimento para que você fale da palavra de Deus, porque a gente sabe que Deus, ele criou a gente exatamente de um jeito perfeito, da forma como ele quis, e ele vai usar o seu temperamento, a forma com que você fala, a sua aparência para falar do amor dele. Então a gente não pode se diminuir e deixar que isso seja uma barreira para falar do amor de Deus. Quando a gente fala desse assunto, eu me lembro da história de Daniel, né? Que Daniel, ele era um jovem, um adolescente, aproximadamente aí 14, idade, né? 15 anos. Minha idade. Quando 14 anos. Será, gente? Para. Ele era adolescente, mas ele era instruído em toda a ciência, em toda a sabedoria, foi levado para a Babilônia, mas mesmo assim ele não se contaminou com os manjares. Mesmo assim, ele tinha uma fé firme o suficiente para transmitir às outras pessoas com o seu comportamento o testemunho do Deus dele. Então, em muitos momentos, Daniel, ele não simplesmente pregou a palavra com as suas palavras, né? falando. Olha, você precisa aceitar Aliás, Jesus. todas as vezes que ele falava, né, porque o negócio estava feio. Exatamente. Daniel, a gente não vê ele falando tanto, a gente vê Deus usando ele para interpretar sonhos. Sim. Pegando o gancho da Larissa aqui, Daniel com 14 anos de idade, meninos, na idade de vocês, provavelmente, o rei da época coloca um edito que ia matar todos os sábios. Ou vocês falam o sonho que eu tive e o seu discernimento, ou todos os sábios vão morrer. Porque ninguém conseguia discernir os sonhos. Essa fala chega a Daniel fala, não, vou orar com meus amigos. Daniel tinha outros 3 amigos da mesma idade, ou até mais novo. Eles vão orar, Deus dá o sonho a Daniel, dá a interpretação, Daniel vai ao Nabucodonosor, dá o sonho, a interpretação com 14 anos de idade. Então não é a sua idade que te impede de ir. Não é a sua idade que está impedindo você de ser um missionário.
Missão não tem nada a ver com pegar um avião e ir para outro país, como a Vitória disse. Exatamente. A sua missão é de pregar o evangelho. E pregar o evangelho de verdade. O evangelho que é Viver poder, o evangelho, viver o né? evangelho. E Daniel, ele justamente, não dependeu de idade, ele testemunhava com seu comportamento, ele era usado por Deus para revelar segredos, né? Ele era usado por Deus para exortar também as pessoas que estavam à sua volta, sendo apenas um jovem. Então, você, adolescente, pegue esse exemplo de Daniel, testemunhe do amor de Cristo com as suas palavras, testemunhe do amor de Cristo em silêncio, com o seu comportamento, e ore para que Deus use a sua vida para também alcançar a vida das pessoas Aleluias. à sua volta. Sim. Uma coisa muito interessante também sobre a história de Daniel, né, já pegando o gancho, é que ele também priorizava a oração, ele priorizava ali a intimidade com o Senhor. A gente precisa pegar esse exemplo de Daniel pra gente trazer pra nossa vida. A gente precisa priorizar a nossa vida de intimidade com Deus, na oração, no jejum, no conhecimento da palavra, pra que a gente saiba falar do amor de Deus de uma forma simples e que vai E alcançar sabe o que a que é, todos. meninas, Otávio? Daniel não apenas deixou de comer das iguarias do rei e beber do vinho. Daniel deixou de participar da cultura pecadora ou pecaminosa da Babilônia. A Babilônia ela era o centro do mundo na época. Os caldeus estavam aqui, assim como está hoje os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, ou a Europa. Daniel não só deixou de comer a comida, Daniel deixou de viver qual era a cultura babilônica? De pecado. Pagã, né? Pagã. Eles cultuavam a outros deuses. Daniel abriu mão não só disso. Daniel falou, eu não abro mão de Deus. O Deus de Israel é o meu Deus e por ele eu não vou abrir mão de nada. Então, Otávio, e meninos e meninas, nós não temos que negociar a nossa fé. O que nós estamos falando é que para evangelizar, para cumprir o ID, eu não posso negociar a fé. Eu tenho que ir com ela até o fim. E essa fé vai gerar frutos. E esses frutos vão fazer com que as pessoas olhem para mim e desejem esses frutos. Então, adolescentes, estão falando de Daniel, mas um bom exemplo também é José. José, ele não pregava muito com as palavras, mas mais pelo testemunho dele. Na casa de Potifar, ele entrou lá e se tornou um dos melhores servos que Potifar já teve. Ele era um homem respeitado. Claro, ele sofria, assim, tipo, julgavam ele, mas pela história dele, muitos falariam, nem sei como ele chegou aí. Mas ele, só pelo testemunho e por ter os frutos do Espírito e tudo mais, ele era uma boa pessoa. Sim. Aquelas pessoas que são servas de Deus, independente se são jovens, se são adolescentes, elas têm um espírito de excelência sobre elas, sim. que faz com que tudo que elas façam se destaque. Sim. E esse destaque que elas têm traz para as pessoas justamente esse testemunho dos frutos, né? Como o Tiago falou. Esse destaque, Larissa, nada mais é do que a ação do Espírito Santo na vida desses jovens. Exatamente. Tiago, Né, que não sou eu, Tiago aí da Bíblia. ele vai dizer que nós temos que pedir a Deus sabedoria. Porque a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, ela excede todo o entendimento. Então, adolescente, você que tem passado por dificuldade, por situações, clame ao Espírito Santo, que ele vai te dar uma porta de escape. Ele vai te dar sabedoria, ele vai ser com você em todas as circunstâncias. Pode você ter sido abandonado por qualquer pessoa, pelo seu pai, pela sua mãe, pode ter sido traído pelo seu amigo, pela sua amiga, mas o Espírito Santo, ele é fiel amigo, ele nunca vai te abandonar. Glória a Nunca vai Deus. te abandonar. E glória a Deus. E aqui na igreja, né, voltando a falar um pouco sobre o evangelismo, glória a Deus que muitos adolescentes têm se despertado. Muitos. E nós temos visto o agir do Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo sobre a vida dos nossos adolescentes. Verdade. Aqui nós temos um trabalho maravilhoso de missões urbanas, onde nós saímos nas ruas, cantamos, evangelizamos, abordamos as pessoas e falamos de Jesus. E a gente quer trazer um pouco dessas experiências para essa aula, para mostrar para você, adolescente, caso você seja daqui da nossa igreja ou se você for de qualquer lugar desse Brasil, desse mundo, que você saiba que o Espírito Santo, ele conta com você Sim. para fazer as suas obras. Sim. Então eu quero pedir o Otávio, que é um adolescente que participa dos nossos evangelismos ativamente. Otávio, conta pra gente uma experiência marcante que você teve com o Senhor nesses evangelismos. Eu tive uma experiência que foi assim, a gente tinha saído do jejum de setembro. Eu tava jejuando para Deus me usar em dons, eu queria vários dons, mas eu tinha dois específicos.
Aí o que eu tava jejuando mais era de cura. Tava jejuando, fazendo tudo certinho, para Deus poder me usar nesse dom específico. Aí, o primeiro evangelismo após o jejum, eu lembro que eu tava evangelizando com uma pessoa que eu não evangelizo muitas vezes. Eu acho que era a primeira vez. Aí eu vi um homem de muleta. Aí eu evangelizei com ele, falei de Jesus. Ele já era cristão, mas ele não estava firme na igreja. Ele aceitou, falou que ia voltar para a igreja. Aí eu tomei a coragem e orei por ele para ele poder ser curado. E ele foi, ele andou na frente de todo mundo, gravaram até um vídeo. Então agora vamos perguntar para nossos adolescentes se eles têm essas experiências. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o João Pedro e hoje eu vim aqui contar para vocês uma experiência minha no evangelismo. Bom, uma experiência minha que me marcou muito foi quando eu e os meninos, a gente estava voltando do evangelismo, indo para nossas casas, depois do evangelismo dos meninos, e a gente encontrou uma senhora que ela chegou na gente perguntando bem assim: nossa, eu precisava falar com vocês, porque eu tava doente, eu tava com câncer de pele, tava precisando de uma cura, de um milagre, porque eu não tava conseguindo trabalhar para pagar as minhas contas, as minhas dívidas, eu tava ficando toda definhada já por causa da doença, e uma menina do evangelismo orou por mim e eu fui curada. E aquilo nos marcou muito, porque nós estávamos acabados de voltar do evangelismo e aquela senhora procurando a gente para contar um testemunho. Acabando isso, a gente orou por ela, ela também estava com problema no olho, a gente orou e ministrou cura também na vida dela. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Ana Luísa e uma experiência que me marcou muito no evangelismo foi uma vez que eu e minha dupla, a gente foi abordar uma menina que a minha dupla ela já conhecia, elas eram amigas de um tempo atrás, só que eu falei com ela entendeu tudo, só que ela veio com aquela história de que ela pode ser a igreja na casa dela e tal, só que naquele momento eu fiquei muito nervosa, porque eu sabia a resposta, o que eu tinha que falar pra ela, mas eu fiquei nervosa, eu comecei a suar frio, e aí a minha dupla, né, ela começou a orar por mim. No momento, veio uma coisa assim, do nada, e saiu palavras da minha boca, dizendo que não tem como ela ser a igreja sozinha, porque a igreja é um corpo. E ali, naquele momento, ela foi e aceitou Jesus. E é isso, minha experiência. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rian, quero contar uma experiência agora do evangelismo que eu sempre tenho. A maioria das vezes, quando eu vou no evangelismo, o poder de Deus age através dos louvores que a gente entoa na rua. E a maioria das pessoas que passam em frente dos louvores, elas são impactadas apenas de passar. As pessoas do outro lado da rua, elas passam e já começam a chorar, se quebrantando diante de Deus. E aí a gente já consegue abordar essas pessoas e elas se entregam totalmente e se rendem a Cristo. Muito bom, adolescentes, ouvir essas experiências de vocês. E isso serve para ativar a nossa fé, para nos fortalecer. Então, eu quero encorajar você, coloca aí no chat, você que não participou desse quadro, mas quer compartilhar uma experiência, quer contar alguma experiência ou nos evangelismos aqui da igreja, ou algum evangelismo pessoal, alguém que você já evangelizou, escreve aí para a gente saber as obras que Deus tem feito. Nós precisamos falar sobre aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Glória a Deus! E agora nós vamos para mais um ponto da nossa revista, que é os chamados para fazer a diferença. Existem várias passagens da Bíblia onde Jesus ele usa de comparações para poder comparar os seus seguidores. Então a gente quer chamar alguém especial aí para falar um pouquinho sobre isso. Quem será? Olá, adolescentes! Que bom estar com você, aprendendo um pouco da Palavra de Deus. Vamos pensar hoje sobre a Palavra de Jesus, que diz que nós devemos ser luz e sal da terra. Você já pensou o que significa esta palavra? Você já imaginou por que Jesus usou a luz e o sal para se referir aos cristãos? Porque esses dois elementos têm características muito parecida com os cristãos. A luz brilha nas trevas, então a luz se opõe às trevas. E a luz representa a Deus, que é luz, e representa a verdade. O sal, ele é, primeiro, um elemento conservante, né? Quando você põe sal na carne, ela não estraga, ela preserva por muito mais tempo. O sal também era uma forma das pessoas serem valoradas, né?
A palavra salário vem da palavra sal. As pessoas recebiam em sal, porque o sal era uma moeda, era um valor daquele tempo. Então mostra que os cristãos, eles são o padrão de valor moral, eles são a luz da sociedade e que os homens, se quiserem encontrar a verdade, vão ter que se voltar para o cristianismo. Ou seja, nós somos o referencial, nós somos os astros que brilham no mundo. Nós somos aquelas pessoas que podemos mostrar o caminho da vida eterna e podemos mostrar para as pessoas como elas podem encontrar a Deus e serem felizes. Que você seja sal e luz aonde você vive. Muito obrigada, pastor, que respondeu aí pra gente. Mas além de sal da terra e luz do mundo, nós também somos chamados de embaixadores e de geração eleita. Vitória, o que significa isso? Pois é, o apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, diz o seguinte, ó. 1 Pedro 2,9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá, vocês sabem o que significa cada uma dessas coisas? Vou te dar 3 segundos para você responder no chat se você sabe ou não. Acabou o tempo. Pois é, geração eleita. Esse termo ele é bastante usado, né, para dizer que um grupo específico foi escolhido por Deus para fazer uma missão, para cumprir uma missão especial, que no caso é anunciar a vinda de Jesus. Sacerdócio real. O que significa isso? Nos tempos da Bíblia, os sacerdotes eram pessoas que tinham poder e autoridade. Então, nós, com o poder do Espírito Santo, poder que o Senhor nos dá, temos poder e autoridade sobre as trevas. Então, não se intimide, porque o Espírito Santo te dá poder e autoridade. E para finalizar, nação santa e povo exclusivo. É um povo que vive exclusivamente para o Senhor, que não adora outros deuses, que vive exclusivamente para que o nome dele seja conhecido e glorificado. E eu deixo uma pergunta: você tem se encaixado dentro desses termos que são usados? Será que a sua vida está sendo exclusiva para o Senhor? Pois é. E já que nós temos essa missão, para finalizar essa aula, a gente quer falar que a missão não pode parar. Não. Ela não vai parar, ela não deve parar e ela não pode parar. Sim. Porque até que Jesus volte, nós estamos aí comissionados a cumprir o ide, o indo, a ordem que o Senhor estabeleceu para nós. Amém. Glória a Deus. Amém. E agora chega um momento muito importante da nossa aula, o momento da oferta. Aqui embaixo tá passando o Pix, o PicPay da nossa igreja. E aí também a gente tem um projeto chamado Os 1000 Valentes. Agora tá passando um drone aí pra vocês verem, pra gente poder comprar esse lote. Tá sendo nossos cultos, onde tem um campo, a sala dos Teens. E espero que todos possam ofertar. Isso aí. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus
E aí, adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. E vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: qual foi o contexto em que Jesus deu a ordem para ir fazer discípulos? Alternativa A, durante a última ceia. Alternativa B, após a ressurreição. Alternativa C, quando chamou os primeiros discípulos. Ou alternativa D, durante a transfiguração no monte. Vamos lá, tempo na tela. Acabou nosso tempo e com certeza a resposta certa dessa pergunta é a alternativa B, após a ressurreição. Segunda pergunta: por que cumprir a missão é uma responsabilidade de todo cristão? A alternativa A, porque é uma sugestão de Jesus para quem se sentir confortável. A alternativa B, porque a sociedade exige comportamentos éticos. A alternativa C, porque faz parte do programa social da igreja. Ou a alternativa D, porque Jesus ordenou que todos anunciem o evangelho. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui bem para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa C, que é porque faz parte do programa social da igreja, meus parabéns, você errou, meu filho, porque com certeza a alternativa D é a certa. Porque Jesus ordenou que todos anunciem o evangelho. Terceira pergunta: por que Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo? Alternativa A, porque o sal preserva e a luz ilumina, assim como os cristãos devem influenciar positivamente. Alternativa B, para destacar que os cristãos devem ser líderes políticos. Alternativa C, para lembrar que devemos ser fortes como o sal e brilhantes como as lâmpadas. Ou alternativa D, para incentivar a prosperidade e o sucesso pessoal. Vamos lá, responde no chat. E acaba o nosso tempo, espero que tenha respondido no chat lotado com a letra A, que é a correta. Porque o sol preserva e a luz ilumina, assim como os cristãos devem influenciar positivamente. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: o que é necessário para cumprir a missão de testemunhar sobre Jesus? Alternativa A, palavras persuasivas de sabedoria humana. Alternativa B, um profundo conhecimento teológico. Alternativa C, ser cheio do Espírito Santo e demonstrar o poder de Deus. Ou alternativa D, realizar muitas atividades na igreja. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa C de Cristo, que é ser cheio do Espírito Santo e demonstrar o poder de Deus. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do assunto da nossa aula e também tenham acertado as perguntas, e eu creio que acertaram porque somos nota 10. É isso, fica na paz e tchau! Então vamos orar, adolescente. Chegamos ao final da nossa EBD e que Deus possa abençoar cada um de nós. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. Muito obrigado por essa aula maravilhosa que o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Dai-nos um domingo abençoado, que nós possamos, ó Pai querido, ser cheio de Ti. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. Tchau, adolescentes.